Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de anatomia e fisiologia humana e hoje eu irei apresentar para vocês o sistema digestório. Como foi passado em sala, as apresentações não serão possíveis, né? Então eu vou estar fazendo as videoaulas para vocês entenderem melhor o conteúdo, tá? E para vocês também estudarem para a nossa provinha. E hoje eu vou falar do sistema digestório. Bom, pessoal, o sistema digestório, ele apresenta órgãos especializados na quebra dos alimentos, em partículas menores e no aproveitamento dos nutrientes neles presentes. Então, pessoal, qual é a principal função do sistema digestório? Qual é a principal função? Então, a principal função dele é modificar os alimentos ingeridos para serem aproveitados como energia e para a manutenção do nosso organismo, que receba um suprimento nutritivo através dos alimentos ingeridos, tá, pessoal? Então, qual é a principal função do sistema digestório? É modificar os alimentos que serão ingeridos para serem aproveitados como energia e para a manutenção, né? Para energia e para a nossa manutenção do nosso organismo, tá, pessoal? Então, esse sistema, ele é responsável por fazer a ingestão, a digestão, a absorção e a eliminação. Então, para entendermos melhor, é importante a gente saber quais são os componentes que fazem parte do nosso tubo digestório. E aqui nós temos a boca, nós temos a faringe, nós temos o esôfago, nós temos o estômago, nós temos os intestinos grosso e o intestino delgado, nós temos o reto e o ânus, tá, pessoal? Então, como ocorre esse processo? Como ocorre esse caminho que é percorrido pelo alimento? Então, o primeiro processo vai ser o quê? A mastigação. Então, vai consistir na destruição parcial dos alimentos. Depois ele vai fazer o quê? Ele vai deglutir, tá, pessoal? Ele vai fazer a deglutição, que vai conduzir o alimento da faringe, daqui, ó, para o esôfago, tá? E depois que ele fizer esse processo, ele vai o quê? Vai fazer a ingestão, que vai ser a chegada do alimento aonde? No estômago. Depois feita essa ingestão, vai ocorrer o que? A digestão, que vai ser a transformação dos alimentos em partículas menores. E depois feito isso, vai ter o processo de absorção. Ele vai absorver, que é um processo feito pelo quê? Pelos intestinos, tá? E depois desse processo, ele vai ocorrer o quê? A eliminação, que vai ser a saída dos componentes que não foram absorvidos. E como vai ser a saída? Por meio de defecação, por meio do quê? Das fezes, tá, pessoal? Bom, aqui eu trouxe para vocês uma imagem, duas imagens, né, demonstrativas da cavidade oral para vocês. Então, sabemos que a boca é a primeira parte do tubo digestivo e é formada por dentes. Os dentes, ele vai ser responsável pela mastigação, a língua vai ser responsável pelo processo que vai auxiliar no processo da mastigação e também as glândulas salivares, que vai facilitar o processo de insalivação. E também dentro dessas glândulas salivares, ela é dividida aqui em glândula parótida, glândula sublingual e glândula submaxilar, que são responsáveis pela liberação da saliva, tá? Eu trouxe essas duas imagens para ficar de fácil entendimento para vocês. Bom, a faringe, pessoal, é um tubo muscular associado ao sistema tanto respiratório como o digestório. Ele está localizado posteriormente às cavidades nasal, como vocês estão observando nessa imagem. E ele subdivide em nasofaringe, vou marcar aqui para vocês, ó, que essa imagem já está bem ilustrativa, que eu trouxe para vocês entenderem melhor.
orofaringe e laringofaringe, tá, pessoal? Então, esse canal é bem comum para a passagem do nosso alimento. Aqui, pessoal, nós temos o esôfago. O esôfago, ele é um tubo muscular que se estende a faringe até o estômago, aonde ele vai levar o bolo alimentar, sendo impulsionado pelos movimentos peristálticos e a ação da gravidade. O que seriam esses movimentos peristálticos? Esses movimentos peristálticos, pessoal, ele é responsável pela nossa circulação sanguínea e também por empurrar o alimento. É importante vocês saberem isso, tá? Então, a presença do alimento no esôfago vai estimular a sua parede muscular, que vai se contrair, relaxar em um único sentido, impedindo assim o refluxo, tá, pessoal? Aqui, ó, é localizado o esôfago, ó, tá, pessoal? Pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho do estômago, né? Que é uma parte muito importante também, que é uma parte da dilatação do tubo digestório, é localizada abaixo do diafragma e a sua maior parte é pro lado esquerdo. Então, ele fica entre o esôfago e o intestino delgado. Ele é um órgão bem muscular, oco, de tamanho variável, conforme a contração, as fibras musculares de suas paredes têm a capacidade de armazenamento de 1 a 2 litros, podendo ultrapassar o valor, né, devido aos hábitos alimentares. E é importante lembrar aqui para vocês que ele é subdividido em duas válvulas. A válvula cárdia, como eu estou marcando aqui para vocês observarem melhor nessa imagem, e a válvula pilórica. E a parte pilórica aqui, ó. Então, na cárdia, ele vai impedir o refluxo do bolo alimentar para o esôfago, tá? Então, ele vai fazer o que? Ele vai impedir, pessoal, ele vai impedir o refluxo do bolo alimentar para o esôfago. E o pilórico, ele vai fazer o que? Essa válvula vai permitir que o quimo seja liberado aos poucos. O quimo vai ser o quê? Que vai regular a saída do alimento que será digerido para o intestino delgado, tá, pessoal? E é importante vocês saberem que aqui a cárdia, ela é a junção com o esôfago, tá? A cárdia que é a junção com o esôfago. Aqui é o corpo, né? O corpo do estômago, que é a maior parte do órgão, e o piloro é a parte final, que vai unir ao intestino, tá? Delgado. E é importante vocês também saberem que no estômago, né, temos as principais enzimas que são digestiva e produzida pela nossa mucosa gástrica, que são a peccinina e a renina. Então, a peccinina, ela é uma enzima digestiva responsável pela degradação das proteínas, sendo única capaz de digerir o colágeno, proteínas da carne. E já a renina, ela é responsável pela coagulação e fermentação do leite, tá, pessoal? São dois tipos de enzimas digestivas produzidas pela nossa mucosa gástrica, tá? Aqui, pessoal, eu trouxe duas imagens, tá? Do intestino delgado e o intestino grosso. No intestino delgado, é importante lembrarmos que o duodeno aqui, ó, como vocês podem ver nessa ilustração, é onde vai ocorrer o processo final do processo digestório, tá? Aqui ocorre o processo final do processo digestório. Aqui nós temos o jejum e o íleo, e aqui nós temos o intestino delgado. O jejum e o íleo, ele consiste na porção móvel do intestino delgado, que vai se comunicar com o intestino grosso, que vai apresentar várias alças presas à parede posterior do abdômen. Nessa parte do intestino delgado, ocorre a maior parte da absorção dos nutrientes que são digeridos, devido à grande área superficial composta por pregas e também por microvilosidades. Então, essa parede intestinal ela é ricamente suprida por vasos sanguíneos,
tá? Que transportam o nutriente absorvido até o fígado. Então, essas duas porções aí, elas liberam muco, água para ajudar nos fragmentos que serão digeridos. E aqui, pessoal, nós temos, né, o intestino grosso, que é a porção final do tubo digestório, que é com forma de ferradura. Ela é invertida, medindo cerca de 2 metros de comprimento, como vocês podem ver nessa ilustração. Então, ela é subdividida em 4 partes, né? Ela é dividida em seco, que vai se comunicar com o ilho, que vai apresentar uma ápice verminose, o colo, que vai constituir uma parte mais longa do intestino grosso, que é composta pelos colos, e o reto, que é a parte final do intestino, que é localizada na cavidade pélvica, tá, pessoal? E aqui, pessoal, dentro do sistema digestório, eles trazem também para nós, né, entendermos melhor os órgãos e anexos do sistema digestório. Então, como vocês podem ver essa ilustração, nós temos um fígado, né? Esse fígado é um órgão vital, é localizado abaixo do diafragma, à direita da cavidade abdominal. É a maior glândula do corpo e é a mais volumosa e visceral do abdômen, pesando cerca de 1,5 quilos. Tá? Então, ela desempenha um papel muito importante nas atividades vitais do organismo e apenas algumas delas são relacionadas à nossa digestão. Então, a função digestiva do fígado é produzir o quê? A bile, pessoal. Como vocês podem ver nessa ilustração aqui, como vocês podem observar aqui, ó, a bile, tá? A bile, né, é uma secreção verde bem amarelada, é armazenada na vesícula biliar, que liberada gordura quando entra no duodeno. Então, a bile, ela distribui para a parte distal do intestino para a sua digestão da absorção. Então, esse órgão também ele é capaz de armazenar ferro, vitaminas, glicose, participa de todo um processo metabólico, como carboidratos, gorduras e proteínas, né? Como álcool, medicamento, metaboliza e elimina os resíduos que são gerados pelo nosso próprio corpo, tá, pessoal? E aqui, pessoal, nós temos o famoso pâncreas, né? Que é acentuado aí posteriormente no estômago, ele vai fixar na parede posterior do abdômen. Eles são divididos em 2 grupos, né? Eles produzem hormônios e insulina, que estão diretamente ligadas a correntes sanguíneas, tá? Então, elas secretam suco pancreático, que é onde vai entrar o duodeno através dos ductos pancreáticos. O suco pancreático, aí como vocês podem observar aqui, ó, nessa imagem aqui, ó, ele é essencial e muito importante para o processo de digestão, sendo composto pelos seguintes elementos. Ele é composto por bicarbonato, ele é composto por tripsina e quimiotripsina, amilase pancreática e lipase, tá, pessoal? Então, é importante vocês observarem nessa imagem que como é muito importante, né, a função desse processo de digestão sendo composto por esses elementos. Tá, pessoal? Qualquer dúvida, me chame no PV. Beijo!